Então hoje subindo o Ibovespa perto de 1%, 0,89, muito pouco perto da queda de ontem, né? Então já não sei mais se a queda de ontem foi uma correção, se foi uma continuidade do movimento, se hoje foi uma correção da queda de ontem, né? Se ontem foi só uma espécie de uma retração, uma tentativa de um pullback, enfim, não dá para saber porque está tudo bagunçado, a volatilidade está alta. Dias que sobe 2%, daqui a pouco cai 3%, daqui a pouco sobe um e pouco, 2%. Então tá bem bagunçado. A volatilidade é muito boa, porque também a volatilidade ajuda, né? Quem gosta de operar principalmente opções, quem faz esse tipo de operação, quem faz operações até mesmo em swing trade, day trade, direto ali em índice futuro ou futuros em geral, né? Derivativos de forma geral e até mesmo para ações. Então isso é bacana, ajuda bastante, faz com que o mercado ande e fique mais lucrativo, mas também prejudica em alguns pontos, né? A volatilidade, se bem usada, é muito boa, né? Então hoje o mercado um pouco mais calmo perto de ontem, né? Tem a questão lá dos Estados Unidos, a questão do Fed lá, que tem rumores de inside trading, né? Dos próprios chefões do Fed lá, tanto o Jerome Powell quanto os outros, né? Inclusive o Kaplan que pediu demissão lá, então também um ruído meio grande a coisa lá, também a questão do teto a espécie de teto dos gastos deles lá também, que eles têm que aumentar, senão vai faltar dinheiro nos Estados Unidos, que aí vão ter que furar o teto. Enfim, mercado um pouco mais arisco nos últimos dias e pretende ficar assim pelo menos aí até a metade ou final do próximo mês. Estamos terminando o mês, vamos ver o que aconteceu hoje, na semana e até mesmo no mês em mais um vídeo. Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021. Agora são 17 horas 41 minutos, quase acabando o mês, né? Dia 29, hoje passa rápido. Meu Deus do céu, parece que foi ontem que começou a tal da pandemia. E quanto tempo que a gente está de pandemia ainda, né? Ou terminando pandemia, já nem sei mais, porque está tudo funcionando e mesmo assim está pandemia, enfim. Bom, se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ative as notificações, ative o sininho para receber os vídeos sempre de forma rápida, use os comentários aqui embaixo para enviar suas dúvidas, suas sugestões, é muito importante, muito bacana, faz com que o canal cresça, mais pessoas sejam atingidas. Eu estou com a meta de atingir 1.000 inscritos até o final desse ano, né? Espero que vocês me ajudem, compartilhem, né? Ajudem a ter mais inscritos, já tem aí algum tempo de canal, tem mais de ano de canal aí, ainda não consegui chegar nos 1.000 inscritos. Tô tentando e quero que cada vez cresça mais, mas né, antes de ganhar número, ganhar visibilidade, eu quero entregar um conteúdo de qualidade. Então, se uma pessoa assistir, mas ficar uma coisa bacana, para mim já é mais do que suficiente, beleza? Então, se inscreve, curte, compartilha, envia para os seus amigos, seus familiares, envia para aqueles grupos polêmicos. Fala, ó, tem um cara lá que só fala umas besteiras. Dá uma olhada nessas besteiras que esse cara fala aqui, dá uma olhada nessas bobagens que ele fala. Vai lá nos comentários, comenta lá que ele só fala besteira. Isso tudo é bom, é sempre muito bom. Querendo ou não, eu sempre aprendo muito quando eu faço os vídeos aqui para vocês e com as dúvidas também, tá? E escaneia o QR Code que está aqui, ou clica no primeiro link ali embaixo para entrar lá no grupo do Telegram, que é um grupo aberto, liberado, onde todo mundo pode falar, não tem restrição. Obviamente que o assunto é focado em mercado financeiro e o pessoal fala única e exclusivamente de mercado financeiro, então isso é muito bacana, é liberado para todo mundo falar, não tem que deixar nome, e-mail, telefone, nada, é só clicar e entrar. E aí sai perguntando, sai ajudando. A ideia do grupo é o quê? Criar uma comunidade onde todo mundo se ajuda, onde tem gente que está começando agora, gente que já está bastante tempo no mercado, um ajuda o outro, um tira a dúvida do outro, tudo de forma gratuita, fácil, direta ali e simples, certo? Então, primeiro link aqui embaixo, ou escanear esse QR Code redondinho que está aqui no canto da tela e entra lá. E quem quiser me seguir aqui no Instagram, @ccmfute, vira e mexe, eu posto algumas besteiras lá também. Então, só entrar lá que tem um contato mais direto comigo também, quem precisar. Beleza? Vamos adiante. Deixa eu mudar minha tela aqui
Deixa eu mudar essa janela aqui, deixa eu botar só para um gráfico e vamos ver o que aconteceu. Hoje estou com Clear Trader mesmo, que o Profit está aqui no outro notebook que eu estava fazendo alguns testes. Beleza, vamos lá então, já abriu aqui, vamos começar. Ibovespa subindo hoje 0,89, o dólar caindo 0,21, tivemos o milho com 0,24 de alta, o CCMX está aqui, ele inclusive no after aqui, ó, em 93,40, acho que agora hoje tá certo esses candles aqui, ontem estava meio esquisito o negócio. O boi caindo novamente 1,56 de queda, testando um suporte lá embaixo, rompendo o suporte na verdade, até se deixar, né? Então, o boi lá embaixo, ó, tentando romper lá os 2,92, caindo forte hoje. Café com 2,30 de queda, voltando um pouco da alta. O ouro caindo, a soja subindo 0,71, ó, 28,35. DI futuro subindo, caindo, desculpa, 0,58, tá lá em cima ainda, né? Então DI cai, mas volta tudo e segue lá acima dos 10 e vai passar tranquilamente. Ano que vem já passa dos 10 com certeza. Tivemos Petro subindo, Itaú subindo, BBDC subindo, Vale subindo, né? Então os principais ativos do Ibovespa, ou pelo menos os mais fortes, os que têm mais peso, né, subindo hoje. Então isso é bem provável que o Ibovespa subir. Inclusive se eu abrir aqui no próprio Zigo, acho que está aberto aqui, ó. Dá para ter uma ideia. Hoje o Ibovespa trabalhou num campo um pouco misto aqui, algumas subiram, algumas caíram, né? Então ele está funcionando e está mais positivo do que negativo. As blue chips inteiras subindo, e quando as blue chips todas sobem, é muito provável que o Ibovespa vá subir, apesar de que uma alta pequena, né? Mas subiu, né? Inclusive aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, tem que botar o login sem aqui. Essa tela aqui ainda é demonstração. Isso aqui é algo que agora tem no Zigo. Obviamente que não está 100%, falta mexer algumas coisas, mas ó, quando a gente clica lá no ativo, ele já abre aqui o ativo, o que é a cotação dele, né? O setor, ainda está em inglês isso aqui, vou ter que traduzir porque o banco de dados meu aqui é em inglês. O setor, a classificação, o rating que a gente chama, né? Que é com base em médias móveis, com base em sentimento do mercado, ou seja, a Vale está cotada para venda. Aí aqui tem as últimas variações de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas do diário, né? Então tem todas as cotações mensais, semanal, trimestral, enfim, tem de tudo aqui. Tem outro aqui, dívida de patrimônio, razão, o ratio dele, né, que é a razão, na verdade. Aqui é a trimestral, a dívida total. Aí tem aqui outros fatores interessantes, né? O quanto que tem de market cap, capitalização de mercado, volume negociado, PL de Vale, por exemplo, a 4,70, o lucro por ação diluído, o EV, né, que é o valor dividido pelo EBITDA, enfim, tem o valor da empresa, tem de tudo aqui, bastante coisa. Aqui tem os indicadores de força, né, com a classificação, ó, com base nos indicadores de força, está com uma classificação neutra, né? A Vale está lá embaixo, mas quando ela está balançando para um lado e para o outro, tá praticamente sobe e desce, ele fica neutro, obviamente. Aí aqui tem os ADX, o Stop ATR, o AOL, o CCI20, aqui tem um MACD, o nível que ele está um nível um pouco abaixo, né? Então tem várias coisas aqui, ainda tem muito mais dados para colocar nessa tela para melhorar isso aqui. Eu quero melhorar essa visualização, tá bacana, tá? Tem muita informação e muito bagunçado. Mas enfim, isso é uma coisa bacana que vai ter no Zigo, a gente pode olhar as ações aqui, clica em qualquer uma delas e aí vai poder abrir lá, né, as ações aqui e ter todos os dados de cada uma delas. Para ações brasileiras e para ações não brasileiras, para ações também americanas ou tudo mais, também dá para botar lá. Só mudar o endereço ali que eu consigo fazer isso. Olha que bacana, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Então vamos começar falando do milho. Deixa eu puxar aqui. Milho, CCMX21. Deixa eu mostrar lá fora, né? Não mostrei lá fora. Para aí, vou montar aqui, ó. Trading View. Deixa eu abrir rapidamente aqui para a gente ver o que aconteceu lá fora hoje. Ontem tinha caído forte o negócio lá fora. Então vamos ver o que aconteceu hoje aqui. Ó, o mercado subindo, mas subindo que nem aqui, né? Devagar, ó. O SPI subindo 0,17, o Dow Jones com 0,25, a Nasdaq com 0,16 de queda. As bolsas da Europa quase todas em alta, as bolsas da Ásia terminaram o dia em queda aqui.
Dólar Index subindo 0,72, subindo bastante o dólar Index aqui. Os títulos americanos de 10 e 30 anos caindo. As nossas commodities aqui, ó. O petróleo com 0,84 de queda, o café subindo 1,22, a soja, não, desculpa, o milho com 1,22 de alta, a soja com 0,53 de alta, o café está aqui embaixo com 2,62 de queda. O algodão segue firme e forte subindo, né, cada vez mais alto, o cacau também subindo, madeira caindo, o boi caindo, cobre caindo, aqui a parte de minério, teve a BHP e a Rio Tinto em queda, mas a Anglo América e a Vale e o próprio minério subiram um pouco. A Evergrande lá na China, na noite passada, se eu não me engano, subiu bastante lá, né? Olha que interessante isso aqui, eu já vou mostrar a Evergrande, olha que interessante. Então, você lá no grupo do Telegram, isso, quem está lá hoje viu. EWZ, né, o índice brasileiro, lá na Bolsa americana, né, na Bolsa de Nova York, uma DR nossa lá, tá? Como é que tá o EWZ? Hoje estava olhando isso, até abrir aqui e tirei um zoom. Gráfico semanal. Olha onde é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui em 32,33, que é exatamente o mesmo ponto que estava lá. Deixa eu tirar isso aqui. Que estava lá em 2005. Olha aqui embaixo no gráfico, ó. 2005. Então nós estamos muito, mas muito longe de estar performando bem, né? Nossa bolsa em dólares, praticamente, né? Então aqui, isso quer dizer o quê? Que a nossa bolsa está ruim? Não necessariamente, e sim que a nossa moeda não vale nada, né? Então um dólar a 5 e tanto já é uma coisa bem óbvia isso, né? Então aqui pode ver que desde lá, ó, 2008, crise de 2008, antes de 2008 só subia, estava a coisa mais linda do mundo. 2008 afundou tudo, voltou, e aí lá de 2009, 2010 para cima foi até 2015, lá início de 2016, que começou todo aquele bull market lá, subindo até a pandemia. Então começou em 2016, foi embora, greve dos caminhoneiros aqui em 2018, volta e chega até o coronavírus e vai embora. O fundo do coronavírus aqui foi quase, né, um pouco menos, mas quase o fundo lá de 2015, início de 2016, e foi abaixo do fundo da crise de 2008, né, que essa sim foi uma crise violenta mesmo. E aí nós tivemos aqui que nós estamos hoje, né, nos patamares do fundo da crise de 2008, ou seja, ainda tem muito tempo para subir aqui, né, para chegar pelo menos, se a gente for pelo menos chegar lá no topo de 2019, a gente teria que subir, o EWZ teria que subir mais ou menos uns 50%, teria que subir bastante aqui, então é muita coisa. A bolsa nossa já rompeu o topo, foi embora, mas o EWZ teria que subir uns 50%. Só para vocês terem uma ideia. E outro gráfico que eu mostrei lá no grupo do Telegram também foi esse aqui, ó. O SPI, né, que eu coloquei num gráfico semanal também. Dá para tirar aqui mais ou menos, dar uma ajeitada no zoom. Olha uma linhazinha, um canalzinho de tendência que eu tinha traçado nele, um canal de alta, que vem desde abril, março, abril de 2020, que foi o fundo da pandemia, quando a coisa voltou, começou a endireitar, né? Aquele canal pega desde o início aqui e vai até agora, e olha o que ele está fazendo agora no semanal, está querendo romper aqui e vir para baixo. Ok, já quis fazer isso aqui, quis fazer isso aqui também, aqui atrás, né, foi um pouco mais forte lá em outubro do ano passado, aqui em agosto também, mas isso aqui já era logo pós-pandemia. De lá para cá ele deu uma endireitada, as quedas foram menores, mas essa queda aqui já foi um pouco mais expressiva, e se a gente considerar de topo até o ponto onde ele está aqui, ele não está bem no topo lá, mas deve ter caído aqui mais ou menos uns 4,5%, 4% aqui tranquilamente de topo até agora. Quem sabe vai abrir uma tendênciazinha de baixa. Já pensou uma tendênciazinha de baixa no S&P para fazer isso aqui, voltar um pouco, né? Fazer isso aqui, ou coisa. Subir mais um pouco aqui e quem sabe até mesmo voltar e cair mais um pouco, tem espaço, né? Se cair uns 30% aqui, não seria nada de errado. Obviamente que isso em um ano e pouco, é um pouco mais longo prazo. Mas é um dado interessante. Se a gente botar num gráfico diário lá da Bolsa Americana, dá para ter uma ideia aqui, mais ou menos, que a coisa aqui nos últimos dias está meio enrolada, né? Caiu com força ali, ó. Deixa eu tentar ajeitar isso aqui, ó.
caiu com força aqui, com gap de baixa aqui, que foi naquele dia onde o Bovespa também derreteu, da Evergrande e tudo mais, voltou tudo, mas está fazendo uma espécie de pullback para baixo. Já pensou se perde esse fundo, continua aqui, a coisa pode dar uma engrossada. Mas enfim, isso é só dados à parte, e gráficos assim também vai ter lá no TradingView. O TradingView já tem, né? Mas vai ter lá no Zigo, inclusive a gente vai fazer uma parceria com a própria TradingView para pegar a API de gráficos deles, que é sensacional, para plotar os nossos gráficos lá com as ferramentas, com tudo e com todos os ativos que vocês vão poder monitorar lá em tempo real e tudo mais. Beleza? Agora sim, vamos falar do milho. Bom, vamos lá. O milho, né? Deixa eu só ajeitar isso aqui. O milho subindo aqui hoje, né? Cadê? Ali, 0,24. Então o milho claramente tentou romper ali a região dos 94 de novo, não teve força de romper aquela região lá. Num gráfico de 60 minutos, dá para ver que o milho hoje ficou totalmente lateral, com leve, mas olha, muito leve, um viésinho de baixa aqui, querendo ir para baixo, mas isso aqui é totalmente desconsiderável. O que se deve considerar mais é o seguinte: ele teve o dia inteiro testando esse fundo aqui na região dos 93,30 mais ou menos, e se perder esse fundo pode vir aqui pelo menos testar talvez esse gap aqui embaixo em 92,90 e poucos, né? E aí se acionar um pouco mais de venda, quem sabe, né, perdendo essas médias, perdendo essa região aqui, ele volte e teste novamente aqui a região dos 91 ou até mesmo os 90 e alguma coisa aqui embaixo. Então pode acontecer uma espécie de uma queda a partir desse momento. Como que eu estou posicionado? Eu estou vendido. Aonde que eu estou vendido? Exatamente nessa linha azul aqui. Então eu ajeitei lá, até olhei antes ali, onde é que eu estava vendido. Então eu estou vendido nessa linha azul aqui e sigo vendido. Onde é que está o meu stop? Acima de 95. Acima quanto? Qualquer ponto. Pode ser 95 e um pouquinho aqui. 94 com 96. Aqui 94 com... Aqui 95 já está um bom stop. Mas considerando que ele pode testar o número redondo lá, pode ser 95,5, 95,10, qualquer ponto ali é um ponto interessante de stop. Se ele romper essa região aqui, ó, esse topo aqui atrás, e firmar aqui em cima, pode subir e vir testar talvez até esse fundo aqui em 96 e pouco, ou esse topinho aqui em 97 e pouco, quiçá esse 101 aqui. Acho difícil, mas não é impossível, né? Uma coisa é achar e outra coisa é o mercado andar a favor. Então, tá lateral, média móvel lateral. No gráfico semanal, esse profit está bem lento hoje. No gráfico semanal, tá testando e tentando romper as médias móveis de 8 e de 20 aqui. Então, é mais um motivo de eu ter vendido ali, porque está tentando romper as médias lá no gráfico semanal. Obviamente que rompendo esse candle da semana passada para cima e fechando aqui para cima não é um bom sinal pensando na venda. Seria importante ele romper para baixo aqui e continuar caindo para acreditar numa venda, né, que ia dar continuidade nesse movimento e fazer uma pernada aqui de pelo menos talvez uns 11 pontos. A partir desse ponto aqui poderia o milho vir aqui, que vai dar lá no fundo, lá nos 80 e poucos, lá mais ou menos 81, 82 aqui. Seria mais ou menos por aqui assim. Mas teria que perder o candle 38 no semanal e fechar abaixo aqui. Para isso acontecer, o milho teria que, entre quinta, no caso amanhã, e sexta-feira, cair aqui para a região dos 90. E nós estamos com o milho em 93. Ele teria que cair aqui para a região dos 90. Ele teria que cair 3, 4 pontos em 2 dias. Não é uma coisa impossível, mas também não sei se vai acontecer esse movimento. É mais provável que ele termine a semana no meio do caminho aqui. O after aqui está querendo terminar aqui um pouquinho mais abaixo. Mas enfim, por que que eu vendi? Já falei 50 vezes, eu vou morrer de velho falando a mesma coisa. Porque pelo movimento que ele estava fazendo aqui e o movimento de venda aqui foi forte, o movimento de venda aqui foi forte, aqui a compra, né, foi um movimento de compra, mas sempre teve, olha como teve pavio para baixo, pavio para baixo, pavio para baixo. Ele subiu aqui, mas subiu apanhando. O pessoal queria que ele caísse aqui ó, o tempo todo. E aí quando resolveram
realizar um pouco de lucro aqui os compradores, os vendedores bateram e não deram nem chance. Pode ver que mal tem pavio para cima. Não tem pavio para cima, não tem pavio para cima. Aqui tem um pavio pequenininho, aqui também, aqui também. Olha a diferença do tamanho dos pavios. Pavios, eu nunca sei. Olha a diferença do tamanho desses pavios aqui no topo, ou seja, que é onde comprador tentou e não conseguiu e bateu. E olha o tamanho dos pavios aqui embaixo, né? Ou seja, aqui vendedor entrou vendendo e teve comprador defendendo e empurrando para cima. Mostraram uma força aqui os compradores, mas logo depois desistiram. E aqui em nenhum momento os compradores mostraram força. Então dá para ver claramente que o movimento para baixo tem mais força do que o movimento para cima. E aí os compradores estão comprando em pontos de suporte, né? Aqui eles compram, bem provável que realizem pontos de resistência, como fizeram aqui nas médias e podem fazer aqui de novo. Por causa disso, e alinhando isso a uma assimetria de risco, o que é uma assimetria de risco? É justamente o quanto eu posso ganhar e o quanto eu posso perder. Eu fui lá e olhei, bom, se o milho está aqui numa região de resistência aqui próximo dela, pelo menos, que é aqui essa região dos 95 ou próximo disso, teve muito movimento de venda anterior, os vendedores mostraram presença o tempo todo aqui, e aqui não teve vendedores. Eu acho mais provável que os vendedores encontrem, né, queiram vender mais novamente por aqui, e vamos ver se os vendedores, se os compradores terão força de novo, ou pelo menos terão força dessa vez para romper essa região aqui, tá? E aí, alinhando isso a um stop, se eu vender aqui, onde eu vendi em 93,90, eu tenho um stop aqui de 1,10 pontos, né? 1,20, vamos botar assim, 1,20 pontos. E eu tenho um alvo aqui embaixo, se eu for pegar aqui, de pelo menos 3 pontos e meio, vamos lá, 3 pontos e meio, 3 pontos e um pouquinho aqui mais ou menos. Ou seja, dá mais do que 2 para 1 essa operação se eu operar vendido, podendo ainda, pela força dos vendedores nos movimentos anteriores, podendo ainda romper para baixo, abrindo espaço para uma queda até aqui, a região dos 80 e poucos. E aí, se a gente olha lá no gráfico semanal, que eu já mostrei 50 vezes, seria um movimento perfeito para baixo, graficamente falando. Então, alinhando tudo isso, eu tenho muito menos a perder se eu operar vendido, né? E alinhando toda essa questão aqui de análise dos candles em si, eu preferi vender. Pode ser que seja stopado? Sim, pode ser que amanhã o milho abra, rompa os 95 e vá a 98. E tudo isso que eu falei, esquece. É tudo besteira. Funciona? Funciona, mas não é sempre. Então, como eu falei esses dias num vídeo, ao invés de ficar ali analisando, isso aqui é um martelo, isso aqui é um martelo, isso aqui é um martelo, isso aqui é um doji, não sei o que mais, analisando isso aqui também foi um martelo, isso aqui também foi um martelinho, né? Ficar analisando o candle em si, o padrão do candle, analisem o contexto. Olha o que eu falei aqui antes, que aqui teve um movimento de venda muito forte. Aqui os compradores entraram, mas os vendedores apareceram o tempo todo. Ou seja, eles queriam continuar vendendo. Aqui os compradores tiraram a mão, os vendedores tiraram a mão. Quando os compradores começaram a realizar, os vendedores entraram com força de novo e os compradores sequer tiveram força para fazer. Mal fizeram um candlezinho, um paviozinho para cima. Ou seja, foi só vendedor batendo de novo como foi aqui atrás. Isso é um contexto. Isso é analisar um candle de forma que eu não quero saber se isso aqui é doji, se é martelo, se é estrela cadente, se é engolfo, se é inside bar, não importa. Olha o contexto aqui disso aqui. Com base no contexto, a chance de eu ganhar dinheiro no mercado é muito maior e tem outra. A chance de eu ficar muito mais tranquilo na operação. Eu estou vendido aqui há 2 dias, o mercado vai e volta no meu preço lá, eu estou tranquilo. Quando a gente entra numa operação que está um pouco inseguro, ou entra porque o fulano entrou, ou porque algo assim, o que a gente faz? Fica lá apreensivo, bota num gráfico de 5 minutos e fica olhando o milho lá, não vai, vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, tô rico, tô pobre. Fica ali apreensivo, não consegue ir no banheiro, não consegue tomar uma água, porque está de olho no pregão o tempo todo. Não é assim que funciona. Pelo menos eu não consigo funcionar assim, eu tenho muito mais coisa para fazer e não só ficar olhando o gráfico.
eu coloco as operações, coloco um stop, coloco um alvo, boto alguns alarmes, né, para ficar me avisando ao longo do dia, sobe as plaquinhas aqui do Profit aqui e vou fazer minhas coisas, não fico olhando, né? Salvo um dia que eu tô a fim de sair da operação ou algo do tipo, ou que eu tô com mais tempo mesmo, aí eu olho aqui, eu abro um book, né? Fico olhando como é que está o book no momento ali, dependendo até aumenta a posição ou mudo, mas no forma geral é assim que eu opero. Análise de contexto sempre. Tanto é que média móvel, eu poderia operar assim, ó, cadê aqui? Está aqui, ó, acho que tem um padrão que eu uso, que é esse aqui, ó, né? O padrão PA aqui de Price Action, que é o quê? É só uma média móvel de 20, né? E só, não tem mais nada, não tem um indicador, não tem nada. E ainda, inclusive, tinha um que a seguida eu olho, que está com o nome de Inside Bar aqui, mas não tem nada, só porque ficou esse nome aqui. Olha como é que eu opero. Muitas vezes, sem um indicador, não tem uma média, não tem nada. Só com base no contexto. E aí eu faço um monte de linha, traço o canal, traço um monte de coisa. E é assim que funciona. Por exemplo, ó, tá caindo, aqui teve defesa, aqui não teve defesa. Opa, então pode ser que o movimento seja mais forte para baixo. Aí aqui os vendedores realizaram lucro porque estava num fundo. Então o Guilherme que vendeu lá atrás e eu vendi lá atrás, realizou aonde? Aqui embaixo. O que o mercado fez? Subiu. Não fui eu que fiz subir, mas um monte de gente fez a mesma coisa do que eu. Vendeu lá em cima, chegou aqui embaixo, realizou o lucro. E foi o que eu fiz. E estou sentadinho em cima. Quando chegou próximo aqui, o que eu fiz agora? Vendi de novo. E pode ser que chegue aqui embaixo e eu realize de novo. E o mercado pode fazer isso. Então, é isso que é o importante. É entender o contexto, entender o que a gente pode imaginar e esperar para os próximos dias, né? Obviamente, no gráfico diário está fechando ainda acima das médias aqui, então pode estar formando um movimento para cima, tá? Isso é uma coisa que não dá para deixar de notar. Está fechando acima das médias e tudo mais. Aqui também já fez isso, mas vale a pena essa operação porque o stop dela é bem menor do que o alvo nela até aqui embaixo. Perfeito? Então tá bom, vamos adiante. BGIV. E o meu profit está lento pra caramba hoje, né? Ontem não funcionava direito os candles, hoje está lento. Olha onde é que o boi foi dormir hoje, em 292,85. Para quem achava que o boi ia voltar lá para os 350, não foi dessa vez, né? Inclusive no gráfico semanal, tá um pivô lindo de baixo no boi aqui, tá um pivô, olha que coisa linda esse gráfico do boi no semanal. Né? A gente começou lá em vender lá em 340, bateu para baixo, voltou lá nos 330, 320 e pouco e veio caindo, já está aqui nos 300. Já pensou? 40 pontos, 50 pontos no boi aqui. É uma operaçãozinha bacana, né? E está querendo vir mais. Se ele perder esse fundo aqui, vai ser a mesma história quando perdeu lá os 320. E aí ele acionou venda aqui, ó. E daqui para cá caiu 20 pontos, né? Então, se ele cair de novo aqui, tem espaço para mais uma puxada para baixo. Aonde é que o boi pode ir? Pode fazer outra pernadinha dessas aqui, de uns 20 pontos ou perto disso, a partir desse ponto aqui. Já caiu 17. Bom, poderia cair pouco aqui para baixo até, né? Pelo menos aqui até os... Que ponto está esse aqui? 280 e poucos aqui, 285, 284... que dá mais ou menos, né, no olhômetro aqui, dá mais ou menos por aqui, ó, nesse fundinho que teve aqui atrás, né? Então, teria espaço para isso. Obviamente, está testando o fundo, né? Não rompeu ainda, né? Pensando na parte, só na parte real dos candles que eu gosto de falar, né? Já está lá, né? Olhando, deixa eu abrir o after aqui, tá no 0 a 0. O povo tá sem coragem de comprar boi aqui, né? Então, olha aqui, ó, sem ser um ponto onde ele está agora. Só teve um dia que ele abriu lá embaixo, que foi aqui dos 291 e pouco aqui onde ele abriu, e depois foi aquele dia que ele subiu e subiu um monte aqui no mesmo dia, né? Então ele está caindo com força e tá mostrando que talvez não vá ser agora que ele vai recuperar, né? Outra coisa importante também, que eu falei já aqui atrás várias vezes, é o quê? Beleza, vamos vender boi então. Tá um ponto bacana, vamos vender boi. O problema é, onde é que vai botar o stop? Se eu vender boi em 292, se eu vender boi agora, abrir uma boleta de venda, o meu stop tem que estar aqui. Então eu teria que operar com um stop de pelo menos uns 17 pontos, 18 pontos aqui quase. 17 pontos, 17 pontos e meio. É um stop gigantesco, né? Então não compensa.
qualquer stop aqui no meio do caminho é pedir para ser estopado. Olha o tamanho desse candle aqui. Se eu botar um stop aqui no meio do caminho, eu sou estopado em um candle. Posso ser estopado em um candle. Não quer dizer que vai acontecer, mas posso ser estopado em um candle. Se eu botar um stop numa tendência de baixa, eu vender e botar um stop pelo menos antes das médias aqui, eu também estou pedindo para ser estopado. O meu stop tem que estar atrás das médias, no mínimo. O ideal mesmo é atrás de um topo mais relevante, que seria aqui nos 310, aqui mais ou menos. Né? Então, dito isso, vender agora não considero uma boa operação. Né? Teria que esperar um tempo maior, esperar ele voltar, testar de novo um topo aqui ou um outro topo aqui nas médias para a gente vender boi. Infelizmente, tem que ter paciência, não é sempre que funciona. E o problema também é essa volatilidade que ele está aqui gigantesca nos últimos dias. Volatilidade muito alta, deixa eu ver se está aqui, olha aqui, ó. Um gráfico de volatilidade muito alta, então ele está com uma vol muito alta, isso leia-se com stops muito alto, né, stops muito grande, aí fica difícil de operar. Comprar aqui também dá? Dá. O problema é o seguinte, eu posso comprar boi aqui, que nem aqui, ó. Eu poderia comprar boi aqui, era um fundo. Era um fundo de um fundo e fechou naquele dia, igual hoje, ó. Fechou naquele dia na mínima lá. No outro dia abre aqui. E aí o pessoal, todo mundo bota um stop aqui atrás. E aí vai lá e cai e faz um movimento desse. O boi tem pouca liquidez. O boi, quando bate, muitas vezes bate com muita força, vai pegar o stop de todo mundo aqui. E aí o camarada que botou um stop aqui meio ponto abaixo vai ser estopado aqui no meio do caminho. Aí vai tomar um stop de 5, 6 pontos e vai estar abrindo o chat da corretora, brigando com a corretora, dizendo que botou um stop em 292 e foi estopado em 285, né? Que perdeu ali 7 pontos no boi por culpa da corretora, né? Ou que quebrou a conta por conta da corretora, mas não é, que realmente tem pouca liquidez mesmo, e a tua ordem vai entrar junto com a outra. Imagina, quando começa a cair, é todo mundo vendendo. Para dar venda tem que comprar. Então tem 50 ordens de venda e tem 1000 ordens, ou melhor, tem 50 ordens de compra e tem 1000 ordens de venda. Quem chegar primeiro, quem pegar, pegou. Os outros 950 vão ficar sem e vão começar a vender lá embaixo a hora que o povo começar a querer comprar lá embaixo. E aí a gente fica preso e quando sai com prejuízo gigantesco. Então, com volatilidade muito alta num ativo que está testando um fundo e onde tem uma liquidez baixa pra caramba, fazer esse tipo de operação mais arriscada, eu não considero um bom negócio. Eu acho que a chance é de perder dinheiro. Por mais que dê certa operação, pode dar certo 1, 2, 3 vezes, mas daqui a pouco dá uma paulada dessa aí que tira o lucro de todas as outras, né? E o pior é que quando dá certo 1, 2, 3 vezes na sequência, a gente fica confiante, lá na quarta, quinta vez, a mão é 2 vezes maior. Porque já deu certo um monte de vezes, vai dar certo de novo, agora eu vou aumentar a mão para ganhar mais dinheiro. Aí o mercado dá uma derretida, cai 10 pontos, pronto, acabou, quebrou a conta. Né? Então tem que tomar cuidado. Por isso eu estou de fora do boi. Vou deixar cair, deixa cair. Quando ele achar um ponto lá bacana, né, e começar a voltar, eu posso comprar. Se ele voltar do nada, que nem voltou aqui de um dia que não deu para entrar, e marcar um ponto bacana, eu posso vender também, não tem problema. Enquanto a volatilidade estiver aqui em cima, eu não estou com nenhum interesse de operar boi. Certo? Vamos adiante. O café. Aí fala, mas Guilherme, tu não aproveita as oportunidades, tu como é que é, mão de alface, não sei o que, não sei o que mais. Cara, o mercado, eu não gosto de risco, né? Eu acho que assim, melhor, todo mundo que eu conheça, os operadores de mercado, desde quem opera com um contrato de índice, ou quem opera com 150 contratos de índice, ou quem opera o banco, ninguém gosta de risco. Por que os bancos adoram? Quando sobe a taxa de juros, eles também sobem as taxas de juros para empréstimo, enfim, empréstimo pessoal, para financiamento, para tudo, porque eles pegam boa parte do capital e emprestam dinheiro para o Brasil, para o Tesouro, né, para o governo. E aí, para emprestar dinheiro para mim, para ti, para qualquer outra pessoa, eles têm que cobrar uma taxa maior. Se a Selic está 6,25, eles têm que cobrar 10, 12% de juros para valer a pena emprestar para mim. Porque qual é o risco do Guilherme me pagar e qual é o risco do Brasil me pagar?
A chance do Guilherme quebrar é muito maior do que o Brasil quebrar. A chance do Guilherme morrer é maior do que o Brasil morrer, né? Então, o que que acontece? O banco vai cobrar uma taxa maior, ele não quer risco. Se ele quisesse risco, ele não emprestava para o governo, emprestava para mim por uma taxa de 10, 12, 15, e aí faz, bom, eu vou ganhar mais com o Guilherme do que com o governo, vou emprestar para ele. Mas qual que é a garantia? É o governo. Então, eu não gosto de risco. Mas pode ganhar muito mais. Bom, se é para fazer esse tipo de operação lá no boi, ou, por exemplo, no café, aqui nessa bagunça que deu aqui, eu opero opções. Eu opero opções e dá para ganhar um bom percentual. Inclusive aqui, eu vou até abrir uma calculadora, eu vou ver quanto é que deu aqui. Eu me lembro de cabeça os valores. Eu vou abrir aqui para ver quanto que deu as minhas operações. Tinha isso aqui na carteira. Mais ou menos, ou está um pouquinho menos até, contra isso aqui. Menos vezes 100. Ó, eu consegui fazer na minha carteira, né, esse mês, o rendimento com opções na minha carteira, operando extremamente pequeno, hoje é dia 29, eu vi isso hoje na minha planilha, deu isso aqui, ó, percentual, 0,7%. Ah, mas é pouquinho. É pouquinho, né? É bem pouquinho. Sabe quanto que eu tinha de garantia para operar opções na conta lá? Pouco mais de 15 mil. Né? Então, um pouco mais de 15 mil reais, eu ganhei 0,7%, não de 15 mil, da carteira inteira. Né? Então, e operando Vale, operei Cielo, B3, Petro e o que mais? Nem me lembro. Foi só essas quatro. Só esses 4 tickets que eu comprei e vendi. Né? Inclusive, lembra de Vale, que deu 200 e tantos por cento de lucro. Enfim, Petro também, eu vendi opções de Petro, vendi put lá embaixo, o Petro está em 27 e tanto, subiu um monte também. Então, tem bastante coisa ali. Perdi em B3, Cielo, estou no 0 a 0, porque Cielo caiu, mas hoje voltou um monte, então estou no 0 a 0. Mas ali, ó, 0,7, bota isso aqui, 0,7, vamos ser bem 0,7, geralmente dá mais, mas vezes 12, eu poderia fazer 8,5% ao ano. 8,5% ao ano na minha carteira, só com rentabilidade de venda coberta de opções e mais umas venda de put, coisinha básica ali com um percentual pequeno da carteira. Ou seja, pega uma carteira de 100 mil reais, bota 15 mil em garantia, deixa 85 mil reais em Tesouro Selic, se eu quisesse, e mesmo assim, com esses 15 mil reais em garantia, eu conseguiria fazer 8,5% ao ano. Né? Com risco desse pequeno. Um risco muito pequeno, né? E fazendo um montante desse tamanho. Então, não precisa fazer risco. Não precisa correr risco. Ou melhor, um risco sempre vai correr, obviamente, se não tem risco, não tem retorno. Mas um risco controlado, um risco pequeno. E não de botar 10 contratos, de comprar 10 contratos de boi no fundo, achando que o boi vai a 400. Né? Ou aqui, lá no grupo mesmo, eu vi gente. Ganhei 20 mil numa semana no café. Pô, baita negócio, 20 conto. Quem é que ganha 20 conto por semana fácil? 99% do Brasil não ganha isso. Ou mais até. Mas, em compensação, a mesma pessoa perdeu 25 na semana seguinte. Ou seja, ganhou um monte de dinheiro, ficou ganancioso, ficou confiante demais, achou que o café ia a 300 reais em 2 dias e o café volta tudo. E aí é estopado aqui embaixo. E aí perde, no final das contas ficou devendo. E aí tá aqui no 0 a 0 de novo. Ou seja, o mercado não é para gente boba, não. Melhor, é até bom ter gente boba, porque as pessoas bobas dão liquidez para gente. Quem comprou aqui, né, deu liquidez para quem queria vender. E quem comprou, vendeu aqui, deu liquidez para quem queria comprar. Quem vendeu aqui, né, vendeu topinha achando que ia cair, deu liquidez para quem queria comprar. Então, infelizmente, o mercado precisa que a gente faça umas cagadas, literalmente, para funcionar direitinho. Porque se todo mundo quisesse fazer a mesma coisa, não tinha negócio, né? Mas enfim, café
Voltando um pouco hoje, né? Caindo aqui, ó, em cima da média móvel de 8, aqui nos 230, então tá um ponto até bom de compra para quem quer comprar, né? Considerando aqui a continuidade do movimento, talvez para vir testar de novo esse topinho, mas o problema é que uma stop ideal teria que ser pelo menos aqui embaixo, melhor, um stop inicial aqui embaixo, um stop ideal aqui. Então comprar aqui, botar um stop aqui para um possível primeiro alvo aqui, não está dando certo essa conta, né? Porque o stop está maior do que o alvo, então não vale a pena. Botar um stop curto aqui no café é pedir para ser estopado, nós estamos falando de café. Então, se o café vai subir lá, ainda assim, então era melhor deixar e nessa situação aqui comprar um rompimento, ou o rompimento dessa barra preta. Deixar ele subir amanhã, esperar ele romper esse candle e esse topo, e aí comprar e botar um stop aqui embaixo, atrás das médias de preferência. E aí esperar que ele venha e rompa aqui essa região. Seria uma forma, né, de baratear o stop, porque é como se estivesse operando um gráfico de 60 minutos. Porque aqui no gráfico diário tem esse candle preto, e se ele subir, se a gente botar num gráfico de 60 minutos, vai ser um fundo. Tá aqui o fundo, ó. Ele vai lá, a gente vai comprar ele rompendo esse ponto aqui, né? Ou melhor, rompendo esse ponto aqui, né? Parte isso aqui. A gente vai comprar ele rompendo esse ponto aqui com um stop aqui embaixo. Seria essa mais ou menos a estratégia. Ainda assim, são 6, 7 pontos fácil aqui, né, de stop. Mas ainda assim é mais barato, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. 231, é isso aí. Tá lá, 6 pontos e pouco. Então, mais uma vez, lembra o que eu falei esses dias dos candles? Eu estou olhando um gráfico diário, mas eu sei o que tem nos 60 minutos. Então, eu sei que lá tem uma queda e um possível movimento de querer voltar aqui. Então, eu olho aqui, eu penso exatamente o que eu falei. Poderia comprar aqui embaixo, né, na média, esperando subir. Mas o stop não valeria a pena, porque o stop é a estratégia, teria que estar aqui, não vale a pena. Então, eu posso esperar romper, comprar aqui em cima, compro pior, mas tem onde botar um stop. Na verdade, eu estou operando pelo gráfico de 60 e não pelo gráfico diário. Porque no gráfico de 60 eu tenho um fundo mais relevante aqui e aí sim vai embora esperar um alvo lá em cima. Ainda não é o melhor risco-retorno, mas é bem melhor do que comprar aqui pela média. Ponto, é assim que funciona, né? Então, controle de risco na operação sempre. E se chegar aqui em cima, né, se subir, na verdade, e chegar aqui em cima e começar a bobear, querer voltar, tchau, não fica. Pode ser que ele bate aqui e volte de novo. E aí venha talvez testar aqui os 217 novamente. Então, não dá para ficar muito corajoso achando que o negócio vai andar para sempre performando bem. Certo? Por isso, tendência de alta, corrigindo hoje, nada além do normal no café. Gráficos, soja, né? Gráfico semanal. Vou botar soja futuro mesmo. Gráfico diário, soja lá embaixo, 28,35. Opa, volta para lá. 28,35, testando naquela região de fundo, como sempre lá. No gráfico semanal, a soja segue na tendênciazinha de baixa dela, tentando lateralizar nesse fundo aqui, em linha com o que ele fazia no passado. Nada além do normal. Faz 4 semanas que a soja não sai dessa região. Então, se a gente botar num gráfico de 60 aqui, é até horrível de ver, mas dá para ver que a soja sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, não faz nada. Então, ela está aqui entre 27,80 e 28,80. Então, está valendo um ponto para cima e para baixo, sem parar aqui, no mesmo lugar. Se a gente botar num gráfico diário, que dá para ver isso, ó, só bagunça, bagunça e não faz nada. Então, está lateral, numa região de fundo, né, tentando voltar, ou seja, parece que ela está acumulando aqui embaixo para a hora que romper essas médias ela dar uma paulada para cima. Tomara, porque se fizer isso eu vendo ela lá em 29,80, né? Mas não dá para ter certeza do que vai acontecer. Como eu falei, a chance maior, olhando pelo gráfico, é que a soja caia. Temos tendência de baixa tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal e ela está fazendo aquele movimento que, ao invés de subir para ir buscar as médias, ela está lateralizando para as médias chegarem até o candle, né? Então, é um padrão também e uma lateralidade, né? Um retângulo depois de uma tendência, na grande maioria das vezes,
tende a dar continuidade no movimento de tendência. Então, se ele sobe com muita força e para, muitas vezes ele tende a romper, porque se fosse para corrigir, ele já teria caído um pouco. Se cai muito e para lá embaixo, muitas vezes tende a cair mais um pouquinho. Melhor ainda se ele cai muito e volta um pouquinho, e lateralizando, né? Volta devagar. Faz a famosa bandeira, né? Que cai, faz aquela bandeirinha para cima e depois continua caindo. A soja não chega a ser uma bandeira, inclusive já tem até muito tempo para ser uma bandeira, mas está fazendo um movimento de lateralidade próximo ao fundo aqui. Então tem que ter parcimônia, tem que ter paciência. Como eu sempre falo, o mercado dá dinheiro para quem tem paciência. O dólar, hoje, né, subindo, vamos no gráfico diário, hoje caindo um pouquinho lá, 0,26, mas está lá em cima, ó, quem sabe marcando um movimento de eu vou voltar para 5,30 e poucos aqui embaixo, né, vou cair um pouco, cansei um pouco de subir, o dólar está próximo ao vencimento, o contrato de dólar está próximo do vencimento, então pode, né, no vencimento, não sei o que vai acontecer, mas pode ele dar uma corrigida aqui e querer voltar um pouquinho. Tudo depende de como é que vai ser amanhã, né? Então, tá alto numa lateralidade, ó, tira o zoom, sempre falo isso, tira o zoom, bota no gráfico semanal, fica mais fácil. Tem uma espécie de uma lateralidade, que um retângulo chato aqui, um bom tempo, ele tá alto, na tendênciazinha tá querendo virar para cima, olha as médias como se juntaram no pé desse candle do semanal, ou seja, semana que vem ele operar acima de 5,45 aqui, as médias já vão se cruzar e vai marcar uma tendência de alta um pouco mais forte, né? E aí o dólar pode continuar subindo um pouco mais, e aí a tendência volta a se firmar. E se fizer isso, pode o dólar subir, testar aqui os 5,50, e aí não tem muito mais o que testar, além dos 5,90, 5,80 depois aqui atrás. Obviamente, tem uma região aqui, o meio do canal, já falei isso aqui 50 vezes, eu posso até limpar um pouco desse monte de linha aqui, ó, considerando, né, esse fundo aqui, ó, e esse topo aqui, o meio do caminho é justamente onde ele está agora. Concordam comigo que de 5,97 até 4,95, que dá quase um ponto, a média aqui seria mais ou menos 5,50. Ou quase 5,50 aqui. Então ele está mais ou menos no meio do caminho. Aqui tende a ter uma certa resistência, né, pensando pela lateralidade do canal. Então ele poderia voltar e corrigir um pouco aqui. Se romper para cá, o que a gente imagina? Que ele vai testar a base de cima, a parte superior do canal. Então é basicamente isso. Lembra daquelas linhas que eu tracei, que eu chamei de geometria do mercado, que eu ficava traçando um monte de linha, né, fazia retângulos e ia duplicando ele para cima e para baixo? Imaginem tudo isso aqui como um retângulo, ó, essa parte de baixo aqui, e aí pega esse retângulo, duplica para cima, onde é que ele bate lá. Ou seja, aqui uma parte alta de uma lateralidade, se ele cair, pode testar a base ou até o meio desse retângulo, porque os derivativos sempre funcionam também, ou seja, o derivado daquele retângulo é metade dele, o derivado é metade, 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 assim vai indo, né? Então, ele pode vir testar aqui o meio nessa região aqui de 5,20, 5,20 e poucos aqui, e se romper para cima, um alvo inicial lá no 5,97, com uma resistência aqui em 5,70 e poucos. Basicamente seria isso que eu imaginaria para o dólar. Por enquanto, então, nada a se fazer, a não ser talvez, olha, a não ser talvez, ou seja, bem dúvida mesmo, um movimento de venda, né? Perdendo essa região aqui, vender dólar com stop lá atrás, um stop aí de 50 e poucos pontos, para ele vir testar aqui de volta o meio do canal, um alvo aí de mais de 100 pontos. É uma boa operação. Quem sabe eu não faço uma operação dessa. Mas eu preciso que pare com os ruídos lá em Brasília, né? Mas dá para fazer uma operação de swing trade no dólar, vendendo o dólar aqui. O ideal era ter vendido ontem, né? Mas tudo bem. Vendendo o dólar aqui para vir testar aqui essa região aqui de baixo, com stop aqui acima. Melhor mesmo seria aqui em cima. Mas aí já fica um stop muito longo, já não compensa. Teria que ser um stop acima dessas duas barras aqui que estão quase no mesmo ponto. Então já dá para fazer um stop ali bacana. Beleza? E aí o nosso querido Ibovespa, hoje, né, tentando subir novamente. E aí, mais uma vez, o que ele está fazendo aqui? Está fazendo um fundo duplo, caiu, voltou, caiu e vai voltar. Ou
está fazendo um pullback de baixa, de subiu, voltou, subiu mais um pouquinho, agora eu vou romper e vou embora. Tchau para vocês. As duas leituras são válidas. E aí a gente tem que pensar no contexto. O que é o contexto? Bota num gráfico diário e olha o seguinte. Onde é que está? As médias estão lá em cima. O que ele está fazendo? Caindo há um bom tempo. Aonde é que teve mais defesa e mais ataque? Ataque muito forte de venda, nada de defesa. Ataque de compra, teve defesa de venda. Aqui teve meio a meio, o pessoal achou uma região de briga aqui. Aqui teve mais venda, mas teve defesa de compra. Aqui foi basicamente só compra. Aqui foi só compra, os defensores entraram muito pouco aqui. Aqui embaixo só compra. E aqui teve venda e teve vendedor vendendo até o 107 aqui embaixo. Então, assim, num somatório, né, dos últimos dias, dá para acreditar que ele está muito mais vendedor do que comprador. E, obviamente, o movimento do candle, né? O gráfico não para de cair, então dá para acreditar isso, obviamente. Não precisa nem ser muito inteligente para isso. Agora, tem que ver o que vai acontecer nos próximos dias. Se perder esse candle de hoje, um abraço para ele, vem embora aqui nos 107 mil pontos, pode entrar vendendo para não poder mais. Se amanhã cair 1% ali e perder o fundo de hoje aqui, daria para entrar vendido amanhã e se tocar o 107, beleza. Se não tocar o 107, pode tentar vender até o 107 lá. Então, como eu falei, pode estar fazendo um fundo duplo ou só um pivô para baixo. Mas o contexto está mais baixista do que altista. Ah, mas tem uma região de suporte aqui. Tem uma região de suporte. Mas só vai ser um suporte e a gente considerar ele se romper para cima aqui, ganhar aqui os 114,600 mais ou menos, e aí começar a ir embora para cima aqui. Se ficar aqui de lado ou caindo, tchau para ele, não vai. E se o S&P lá fora realmente está fazendo um pullbackzinho de baixa e não está muito confiante para subir e resolver corrigir um pouco, aí a coisa complica. Como eu falei já várias vezes, quando a nossa bolsa está subindo e lá fora está subindo, beleza. Quando a nossa bolsa está caindo e lá fora está subindo, não muda nada, a gente cai igual. Agora, quando a nossa bolsa quer subir e lá fora cai, a gente não sobe, não vou dizer que não sobe nunca, acontece, mas na grande maioria das vezes a gente não sobe, né? Porque boa parte do dinheiro que está aqui vem de instituição estrangeira. E se lá fora o pessoal está um pouco mais receoso, não é aqui que eles vão ficar muito confiantes, não. Então, por isso que tem que ter um pouco de cautela. Eu fiz day trade no índice hoje, acho que, se não me engano, fiz uma operação comprada e fiz 2 vendidas e saí num lucro pequenininho, mas saí num lucro nele também, né? Então, esses dias com mais volatilidade, está bacana. Hoje, eu não deu tempo, na verdade, eu estava fazendo outras coisas que não consegui concluir a operação, mas eu estava de olho para montar uma trava de baixo em Petro. Por quê? Qual é o racional, né? É um racional mais especulativo mesmo do que gráfico. Primeiro, subiu bastante aqui, está próximo a uma região aqui de topo, está um ruído gigantesco na nossa política com questão dos preços de combustíveis e tudo mais. Então eu ia montar uma trava de baixa, sem ser no próximo vencimento agora, dia 15, no outro vencimento, para novembro, né? Para botar um strike um pouco mais longo aqui, uma trava bem baratinha, só para especular mesmo um possível ruído político na Petrobras, que em algum momento o presidente, alguém fala, vamos tentar fazer alguma coisa nos combustíveis lá para controlar o preço de combustível. Pronto. No outro dia a Petro abre caindo 10%. Então seria mais especulação nessa parte ali mesmo. E também para tentar fazer um hedge numa posição aqui, caso ela venha, já que está subindo. Mas eu cheguei a olhar as puts até para comprar, estava caro, porque a volta alta, e também eu estava vendo isso, era 4h da tarde, nem tinha olhado o horário. Quando eu estava montando a operação aqui, entrou em leilão, então já era, não vai dar hoje. E aí fiquei de fora, mas era uma coisa que eu estava a fim de fazer hoje. Nos 5 minutos aqui no After até não saiu do lugar, mas vamos ver o que acontece amanhã. Beleza? Então, por hoje era isso. Até mais. Valeu.